A dor sempre chega sem pedir permissão. Ela entra na vida como um visitante indesejado, quebra rotinas, desmonta planos e expõe fragilidades que muitos preferem ignorar. No estoicismo, a dor não é vista como punição, nem como injustiça do destino, mas como matéria-prima bruta, algo que pode ser moldado. Tudo começa no instante em que você entende que não controla o que acontece, mas controla a interpretação e a resposta. Esse é o ponto de virada. Enquanto muitos fogem da dor, o estoico encara, observa e aprende. Cada perda, rejeição ou fracasso se transforma em um campo de treino interno, onde a mente é forjada. A dor deixa de ser inimiga e passa a ser ferramenta. Não é sobre sentir menos, é sobre usar melhor o que se sente. Nesse momento nasce uma força silenciosa que não depende de aplausos, apenas de disciplina. A maioria das pessoas desperdiça energia lutando contra o que já aconteceu. O estoicismo ensina que o passado não pode ser alterado, mas o significado atribuído a ele pode. A dor carrega uma mensagem clara. Algo precisa ser fortalecido. Quando você se torna obsessivo por evoluir, cada experiência dolorosa vira um lembrete constante de quem você está se tornando. Não se trata de negar emoções, mas de colocá-las sob comando da razão. A mente aprende a não se render ao impulso imediato do desespero. Em vez disso, ela pergunta: o que isso exige de mim agora? Essa pergunta muda tudo. A obsessão, nesse contexto, não é descontrole, é foco extremo. É a decisão consciente de não permitir que a dor seja em vão, transformando cada golpe em estrutura, cada queda em base sólida para subir mais alto. O estoico entende que conforto excessivo enfraquece, enquanto desafios constroem caráter. Por isso, a dor deixa de ser evitada a qualquer custo e passa a ser compreendida como parte inevitável do crescimento. A obsessão surge quando você para de negociar com suas desculpas. Não importa se está cansado, frustrado ou decepcionado, a ação correta continua sendo necessária. A força não nasce da motivação, mas da repetição disciplinada. Cada dia é uma oportunidade de agir corretamente, mesmo quando ninguém vê. A dor se torna um combustível constante, lembrando que desistir é sempre uma escolha, nunca uma obrigação. Ao internalizar isso, a mente se fortalece e o comportamento muda. A obsessão se manifesta na consistência, não em explosões momentâneas, mas em pequenas ações feitas todos os dias. Transformar dor em força exige clareza sobre o que está sob seu controle. Opiniões alheias, perdas inesperadas e falhas externas não dependem de você. Já suas decisões, hábitos e reações são território exclusivo da sua responsabilidade. O estoico obsessivo revisa constantemente seus pensamentos, eliminando excessos emocionais que drenam energia. Ele não se pergunta por que isso aconteceu comigo, mas o que faço com isso agora. Essa postura cria uma vantagem silenciosa. Enquanto outros se perdem em lamentações, você constrói estrutura mental. A dor deixa de paralisar e passa a direcionar. Cada situação difícil se transforma em um treino de autocontrole, paciência e resiliência. Esse processo, repetido diariamente, cria uma mente afiada, preparada para suportar pressões maiores sem quebrar. A obsessão estoica não é sobre resultados imediatos, mas sobre caráter inabalável. É acordar todos os dias comprometido com a própria excelência, independentemente do cenário externo. A dor, quando compreendida, revela limites que antes eram invisíveis. Superá-los exige método, não emoção. O estoico observa seus impulsos, reconhece a vontade de desistir e age apesar dela.
Isso cria uma identidade forte, baseada em ações consistentes. A mente aprende que sentimentos são passageiros, mas princípios são permanentes. A obsessão se manifesta na fidelidade aos próprios valores. Mesmo quando tudo parece desmoronar, você mantém a postura correta. Essa constância transforma sofrimento em sabedoria prática, algo que não pode ser tirado por ninguém. Com o tempo, a dor deixa de ser algo temido e passa a ser reconhecida como sinal de progresso. Se dói, algo está sendo trabalhado. O estoico obsessivo entende que evitar desconforto é evitar crescimento. Por isso, ele se expõe voluntariamente a desafios que fortalecem corpo e mente, não para provar algo aos outros, mas para cumprir um padrão interno elevado. Cada dificuldade enfrentada reforça a convicção de que é possível suportar mais do que se imagina. A dor ensina limites reais, não imaginários. Esse aprendizado constrói confiança silenciosa. Você não precisa falar sobre sua força. Ela se manifesta na maneira como você age sob pressão, sem drama, sem desculpas, apenas com firmeza. A obsessão também exige desapego. Apegar-se ao que foi perdido só prolonga o sofrimento. O estoicismo ensina a aceitar a impermanência como lei natural. Tudo passa, inclusive a dor, mas enquanto ela permanece, pode ser usada. Ao aceitar a realidade como ela é, você economiza energia mental e direciona foco para o que importa. A obsessão se volta para o processo, não para o resultado final. Cada passo é executado com atenção total. Essa mentalidade cria resistência emocional, permitindo atravessar períodos difíceis sem perder direção. A dor deixa marcas, mas também deixa lições profundas que moldam decisões futuras com mais precisão e menos impulsividade. Ser obsessivo, sob a ótica estoica, é assumir total responsabilidade pela própria vida. Não há espaço para vitimismo ou terceirização de culpa. A dor se torna um lembrete constante dessa responsabilidade. Cada desafio reforça a ideia de que você é o principal agente da sua trajetória. Essa consciência fortalece a disciplina e reduz a dependência de validação externa. A obsessão se expressa no compromisso diário com o que precisa ser feito, não com o que é confortável. Ao internalizar isso, você constrói uma base sólida, capaz de sustentar ambições maiores sem colapsar diante de obstáculos inevitáveis. O estoico entende que a mente precisa ser treinada como um músculo. Pensamentos fracos geram ações fracas. A dor expõe essas fragilidades e oferece a chance de corrigi-las. A obsessão surge quando você decide não repetir os mesmos padrões mentais que causaram sofrimento no passado. Cada reflexão se torna uma oportunidade de ajuste interno. Você aprende a separar fatos de interpretações, reduzindo o impacto emocional negativo. Essa clareza mental cria espaço para decisões mais racionais e eficazes. A dor deixa de ser caótica e passa a ser organizada em aprendizado, estruturado, fortalecendo a capacidade de enfrentar desafios futuros com mais preparo. Com o tempo, essa postura cria um efeito acumulativo. Pequenas vitórias internas se somam, formando uma força que não depende de circunstâncias favoráveis. A obsessão mantém você em movimento, mesmo quando o progresso parece invisível. O estoico sabe que resultados verdadeiros levam tempo. A dor acelera esse processo ao eliminar ilusões e expectativas irreais. Você aprende a confiar no esforço contínuo. Essa confiança gera estabilidade emocional, permitindo avançar sem pressa, mas sem parar. A força construída dessa forma é profunda e duradoura, sustentada por princípios claros e prática constante. No final, transformar a dor em força é aceitar que o sofrimento faz parte da jornada humana.
O diferencial está em como ele é utilizado. O estoicismo oferece um caminho claro: aceitar, refletir, agir. A obsessão garante que esse processo não seja abandonado diante das primeiras dificuldades. Cada experiência dolorosa se torna um degrau, não um obstáculo final. Ao adotar essa mentalidade, você não elimina a dor, mas elimina o desperdício dela. O resultado é uma mente firme, capaz de atravessar qualquer fase com dignidade, foco e resistência, transformando a adversidade em estrutura para uma vida mais sólida e consciente. Passa a entender que a maioria dos limites nunca foi real, apenas mental. Cada situação difícil atravessada amplia essa margem. O medo diminui porque a mente já foi testada antes. Esse processo cria uma vantagem invisível. Enquanto outros entram em pânico diante da pressão, você permanece funcional. A dor ensina autocontrole, e o autocontrole constrói autoridade sobre si mesmo. Não existe obsessão maior do que dominar a própria mente. Esse domínio não vem de frases motivacionais, mas de exposição constante ao desconforto com consciência. A cada desafio enfrentado, a identidade se fortalece. Você deixa de se ver como alguém que sofre e passa a se ver como alguém que suporta, aprende e avança, independentemente das circunstâncias externas. A disciplina estoica transforma a dor em rotina de aprimoramento. Não há romantização do sofrimento, apenas utilidade prática. Tudo o que acontece pode ser usado para treinar virtudes como coragem, paciência e temperança. A obsessão se revela na vigilância constante dos próprios pensamentos. Sempre que a mente tenta dramatizar, exagerar ou vitimizar, ela é corrigida. Essa correção contínua cria estabilidade emocional. A dor perde o poder de controlar decisões. Em vez de reações impulsivas, surgem respostas calculadas. Isso muda completamente a trajetória de vida. Pessoas que dominam essa habilidade não são imunes a perdas, mas são imunes ao colapso interno. A força construída aqui não é barulhenta, mas é extremamente confiável, pois foi testada repetidas vezes em cenários adversos. O estoico entende que obsessão sem direção vira caos, por isso ela é guiada por princípios claros. Justiça, autocontrole, coragem e sabedoria funcionam como bússola. A dor testa esses princípios constantemente. Cada vez que você age corretamente apesar do desconforto, reforça seu caráter. Esse reforço é cumulativo. Não importa se ninguém reconhece, o efeito acontece internamente. A obsessão se torna compromisso com a própria integridade. Você age certo, mesmo quando seria mais fácil agir errado. Esse padrão cria respeito próprio, algo mais valioso do que qualquer aprovação externa. A dor, nesse contexto, deixa de ser peso e se transforma em prova de fidelidade aos próprios valores, fortalecendo a identidade e a consistência das ações. Com o passar do tempo, a mente treinada pelo estoicismo começa a antecipar dificuldades sem ansiedade. Você sabe que desafios virão e isso não gera medo, gera preparação. A obsessão se manifesta na constância do treino mental diário, revisar ações, ajustar comportamentos, aceitar erros sem se destruir por eles. A dor ensina humildade e precisão. Cada falha revela onde melhorar. Essa postura impede a estagnação. Enquanto muitos se acomodam quando tudo está bem, o estoico mantém o mesmo ritmo. Ele entende que a tranquilidade também é passageira. Por isso constrói força antes que seja necessária. A dor deixa de ser surpresa e passa a ser parte do planejamento interno. No estágio final desse processo, a dor já não define o estado emocional, apenas informa. Ela sinaliza esforço, crescimento e alinhamento com um caminho mais sólido. A obsessão deixa de ser luta e se torna identidade.
Agir com disciplina vira padrão automático. O estoicismo, aplicado dessa forma, não promete uma vida fácil, mas garante uma mente preparada. E uma mente preparada suporta qualquer fase. Transformar dor em força não é evento pontual, é prática contínua. Cada dia reforça essa estrutura interna. O resultado é uma vida guiada por clareza, firmeza e resistência, onde a dor nunca é desperdiçada e a obsessão trabalha silenciosamente a favor de quem decidiu não quebrar. Se essa mensagem fez sentido para você, então não deixe que ela termine aqui. Aplique, reflita e fortaleça sua mente todos os dias. Mas também ajude esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso agora. Curta este vídeo para mostrar ao algoritmo que esse tipo de mensagem precisa ser espalhada. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que trabalham disciplina, força mental e controle emocional de forma prática e direta. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando por um momento difícil e precisa transformar dor em crescimento. Quanto mais pessoas assumirem responsabilidade pela própria mente, mais fortes elas se tornam. Continue nesse caminho, mantenha o foco e lembre-se, a dor só vence quando é desperdiçada.